Olá, prezado estudante de Anatomia Humana. Seja muito bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar as diferenças entre as válvulas cardíacas, vamos ver também a circulação coronariana e a drenagem do sangue do coração, bem como vamos verificar o sistema excitocondutor do coração. Iniciamos a videoaula de hoje realizando a definição, ou melhor, a diferenciação entre as válvulas cardíacas. Existe no nosso coração dois tipos de válvulas. Vamos começar com as válvulas que chamamos de atrioventriculares. Muito bem. As válvulas atrioventriculares, como o próprio nome está indicando, são aquelas que estão dispostas entre os átrios e os ventrículos. Além das válvulas atrioventriculares, existe no nosso coração um tipo de válvula que chamamos de válvulas semilunares. Muito bem, vamos iniciar então pelas válvulas atrioventriculares. Como comentei, as atrioventriculares são aquelas que estão dispostas entre os átrios e os ventrículos. As válvulas atrioventriculares apresentam cordas tendíneas. Estamos visualizando a presença de cordas tendíneas nesta válvula atrioventricular. Notem que as cordas tendíneas prolongam-se da margem livre da válvula até se fixarem nos músculos papilares. Então, a principal característica das válvulas atrioventriculares é a presença de cordas tendíneas que estendem-se da margem livre da válvula até os músculos papilares. Músculos papilares são estas estruturas do miocárdio, do músculo cardíaco, que se assemelham a pequenos dedinhos. Estamos observando uma válvula atrioventricular fechada, uma válvula atrioventricular aberta e aqui uma situação patológica onde a válvula não fechou direito ou não abriu. As cordas tendíneas são estruturas anatômicas que evitam que a válvula atrioventricular venha a se projetar em direção dos átrios. Quando ocorre a sístole ventricular, ou seja, quando os ventrículos se contraem para bombear o sangue para frente, para bombear o sangue em direção das artérias, tronco pulmonar e aorta, o sangue que está dentro dos ventrículos tende a retornar para trás. E quando esse sangue retorna em direção dos átrios, o sangue bate na borda inferior da válvula, empurrando a válvula em direção aos átrios. As cordas tendíneas impedem que ocorra um prolapso da válvula em direção aos átrios. Então, a função das cordas tendíneas é impedir que a válvula se abra em direção dos átrios. As válvulas atrioventriculares
elas, quando abertas, possibilitam a passagem do sangue do átrio em direção ao ventrículo. E as válvulas, quando fechadas, impedem o fluxo contrário do sangue, ou seja, impedem que o sangue que está no ventrículo retorne para os átrios. Existe no nosso coração duas válvulas atrioventriculares. A válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda. Esta que estamos visualizando é a válvula atrioventricular esquerda. Agora, nesta figura do coração, observamos a válvula atrioventricular esquerda e observamos a válvula atrioventricular direita. A válvula atrioventricular direita também está sendo observada nesta figura ao lado. Então, isso aqui é um coração que ainda não passou por um processo de fixação e estamos observando, então, a válvula atrioventricular direita. Veja bem, a válvula atrioventricular direita também é chamada de válvula tricúspide. Então, o nome atual desta válvula é válvula atrioventricular direita, também conhecida como válvula tricúspide. Por que válvula tricúspide? Porque esta válvula apresenta 3 cúspides, 3 membranas, 3 folhetos ou 3 válvulas. O que estamos visualizando aqui é um folheto, uma membrana, é uma válvula. Então, a válvula atrioventricular direita apresenta 3 válvulas. Em outras palavras, 3 membranas. Em outras palavras, 3 cúspides. Então, saibam que existe o nome anatômico atual, que é válvula atrioventricular direita, e há também um nome alternativo para esta válvula, válvula tricúspide. A válvula atrioventricular esquerda também é conhecida com o nome de válvula bicúspide, porque esta apresenta 2 cúspides. Fica claro aqui nesta figura a presença de 2 cúspides. Lembrando que cúspide é a mesma coisa que folheto, é a mesma coisa que válvula. Então, na válvula atrioventricular esquerda, encontramos 2 válvulas, ou seja, 2 cúspides, ou seja, 2 folhetos, 2 membranas. A válvula atrioventricular esquerda tem um terceiro nome. Ela pode ser chamada também de válvula mitral. O termo mitral é em alusão, em referência ao chapéu utilizado pelos papas. Vou colocar ao lado aí da imagem uma figura da mitra papal. E então a válvula mitral é em referência à semelhança que esta apresenta com o chapéu do Papa, a mitra.
Válvulas semilunares. As válvulas semilunares estão localizadas no início das artérias localizadas na base do coração, ou seja, estão no início da aorta e no início do tronco pulmonar. As válvulas semilunares recebem esta denominação porque as membranas, os folhetos, as válvulas que compõem a válvula semilunar apresentam um formato semelhante a uma meia-lua, semilunar em forma de meia-lua. Estamos observando a válvula da aorta com a presença de 3 válvulas, 3 folhetos, que apresentam uma forma de meia-lua. Observamos também uma válvula semilunar fechada, uma válvula semilunar aberta e uma válvula semilunar com a presença de uma patologia. O funcionamento das válvulas semilunares é um pouco diferente do funcionamento das válvulas atrioventriculares. Veja bem, quando o sangue é ejetado dos ventrículos em direção das artérias, o sangue acaba por comprimir estes bolsinhos. Isso aqui tem uma semelhança, veja bem, com o bolso de uma camisa. Então, quando o sangue é ejetado do ventrículo em direção das artérias, o sangue acaba por comprimir estes bolsinhos, ocasionando na abertura da válvula semilunar. A tendência deste sangue é se direcionar para frente. O sangue vai até um certo ponto, onde acaba a força, e a tendência do sangue que foi ejetado em direção das artérias é retornar para trás. E este sangue retorna para trás, ou seja, o sangue que entrou nas artérias, tronco pulmonar e aorta, acaba retornando para trás. E quando ele retorna para trás, ele preenche os bolsinhos e assim a válvula acaba por se fechar. Então, o funcionamento das válvulas semilunares é um pouco diferente do funcionamento das válvulas atrioventriculares. As válvulas semilunares estão posicionadas no início da artéria aorta e no início da artéria tronco pulmonar. Vamos verificar nesta figura do coração, onde o ventrículo direito está aberto. Assim, visualizamos a presença da válvula do tronco pulmonar no início do tronco pulmonar. Observem a válvula do tronco pulmonar apresentando 3 membranas, 3 folhetos ou 3 válvulas. A válvula do tronco pulmonar também é conhecida por alguns profissionais como sendo a válvula pulmonar, mas o nome anatômico atual é válvula do tronco pulmonar. A segunda válvula semilunar que encontramos no nosso coração é a válvula da aorta. E a válvula da aorta
está localizada no início da aorta. Estamos observando a válvula da aorta com as suas 3 membranas, com os seus 3 folhetos, ou seja, com a presença de 3 válvulas. Então, a válvula da aorta é composta por 3 válvulas. Estamos observando agora a base do coração e, através da base do coração, visualizamos as válvulas atrioventriculares abertas e aqui as válvulas semilunares fechadas. Na imagem ao lado, as válvulas atrioventriculares estão fechadas e as válvulas semilunares estão abertas. Fica evidente nesta imagem a válvula atrioventricular direita apresentando 3 cúspides. Portanto, a válvula atrioventricular direita também é conhecida com o nome de válvula tricúspide. A válvula atrioventricular esquerda apresenta somente 2 cúspides. Portanto, é conhecida também com o nome de válvula bicúspide ou válvula mitral. Observamos as válvulas semilunares com a presença de 3 membranas. Nesta situação aqui, está ocorrendo no coração uma diástole. Na diástole, o coração relaxa e o sangue alcança os átrios. Quando o sangue alcança os átrios, as válvulas atrioventriculares se abrem e este sangue direciona-se para os ventrículos. Agora o sangue alcançou os ventrículos. Nesta figura, estamos observando que as válvulas atrioventriculares se fecharam. Se fecharam porque, neste momento, está ocorrendo uma sístole ventricular, ou seja, os ventrículos estão se contraindo para bombear o sangue em direção das artérias. Portanto, as válvulas que existem no início das artérias estão abertas. E o sangue que está nos ventrículos sai pelas artérias. Um pouco do sangue tenta voltar para trás e, quando retorna, acaba batendo na face inferior das válvulas atrioventriculares, ocasionando o fechamento das válvulas atrioventriculares. Pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso é um saco fibroso que envolve o nosso coração. Nesta figura, estamos observando o coração com o pericárdio fibroso íntegro e na figura ao lado estamos observando o pericárdio fibroso foi seccionado. Resta aqui nesta região um pequeno resquício do pericárdio fibroso. Então, o pericárdio fibroso é uma bolsa fibrosa, um saco fibroso que envolve o nosso coração. Estamos observando agora que o coração foi removido e aqui está
a parte posterior do pericárdio fibroso. E por dentro, na camada interna do pericárdio fibroso, existe uma lâmina serosa que chamamos de pericárdio seroso. Então, na parte interna do pericárdio fibroso, encontramos uma lâmina serosa chamada de pericárdio seroso. Este pericárdio seroso também envolve a camada externa do nosso coração. Vamos estudar agora as camadas da parede do coração. Veja bem, o coração ele é constituído basicamente por músculo, o miocárdio. Observamos aqui o miocárdio, que é um músculo cardíaco, e o coração é basicamente constituído por miocárdio. Observamos na parte externa do nosso coração a presença do pericárdio seroso. Como comentei anteriormente, o pericárdio seroso envolve a parte interna do pericárdio fibroso e também a parte externa do nosso coração. Então, essa camada externa de tecido seroso chamamos de pericárdio seroso ou epicárdio. Se observarmos um coração de frango, um coração suíno, na parte externa nós encontramos uma parte brilhosa. E essa camada brilhosa que está na parte externa do coração humano e também no coração dos animais é o pericárdio seroso, que também podemos chamar nesta situação aqui, quando o pericárdio seroso envolve a parte externa do coração, podemos chamar de epicárdio. Miocárdio, como disse, é a camada muscular do nosso coração, é um músculo cardíaco. Dentro do coração existem 4 câmaras cardíacas, os átrios e os ventrículos. Revestindo as câmaras cardíacas, encontramos o endocárdio. Então, endocárdio é a membrana de revestimento das câmaras cardíacas. É uma continuação do revestimento dos vasos sanguíneos. Nesta figura, retiramos um fragmento da parede ventricular e ampliamos. Ao ampliar esse fragmento da parede ventricular, observamos o pericárdio fibroso. Na parte interna do pericárdio fibroso, observamos uma lâmina de pericárdio seroso. Esta região que está representada na cor azul demonstra que há um espaço entre o pericárdio fibroso e o coração, e esse espaço existente chama-se cavidade pericárdica, que tem uma pequena quantidade de líquido para impedir que o pericárdio fibroso venha a colabar, a grudar no miocárdio, no coração. Aqui estamos observando a lâmina de pericárdio seroso que está grudada no miocárdio, que está aderida no coração, que podemos chamar de epicárdio. E aqui estamos observando
observando o músculo cardíaco, o miocárdio, e revestindo a parte interna, revestindo as câmaras cardíacas, encontramos uma lâmina de tecido, o endocárdio, que, como comentei anteriormente, é uma continuação do revestimento interno dos vasos sanguíneos. Muito bem. Estamos observando agora várias imagens do coração onde o pericárdio seroso foi removido, onde o epicárdio foi removido. Agora, estamos observando exclusivamente o miocárdio, o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, dependendo do local, pode apresentar até 3 camadas de fibras musculares cardíacas. Estamos aqui observando a camada de fibras musculares cardíacas, que chamamos de camada superficial. Observem que foi feita uma janela na camada superficial de fibras cardíacas, e assim observamos na profundidade a camada profunda de fibras musculares cardíacas. E além desta camada profunda de fibras musculares cardíacas, observamos dentro das câmaras cardíacas uma camada de fibras musculares cardíacas que chamamos de camada interna. E a camada interna é composta pelas estruturas que chamamos de trabéculas cárneas e músculos papilares. Com lembrar que na aula passada verificamos na anatomia do coração a presença das trabéculas cárneas e músculos papilares. Há estudos que demonstram que a musculatura cardíaca, que o miocárdio, está disposta em espiral. Então, visualizamos nesta figura que a musculatura cardíaca se comporta, se dispõe de forma circular, ou seja, em espiral. Ao retirarmos a camada de tecido seroso que reveste a parte externa do nosso coração, ou seja, ao retirarmos o epicárdio, visualizamos somente o músculo cardíaco. Notem também que aquela gordura que reveste as faces externo-costal e diafragmática também foi retirada. Ao retirarmos a gordura, o epicárdio e também os vasos que estão na superfície do coração, observamos no órgão a presença de 3 sulcos. Na face externo-costal, observamos, após a retirada de várias estruturas, a presença do sulco interventricular anterior. Na face diafragmática, ao retirarmos epicárdio, gordura e vasos, observamos a presença de um sulco, o sulco interventricular posterior. Entre os átrios e os ventrículos, após a retirada de tecido adiposo, vasos sanguíneos e epicárdio, observamos a presença de um sulco
o sulco coronário. No interior destes três sulcos, dentro destes três sulcos, nós encontramos vasos sanguíneos, artérias, veias e também tecido adiposo. Os vasos sanguíneos do coração, as artérias coronárias, as veias cardíacas estão transitando dentro destes três sulcos visíveis na superfície do órgão. E além dos vasos, temos tecido adiposo no interior desses três sulcos. Circulação coronariana. O que vem a ser a circulação coronariana? O coração é um músculo e tem uma circulação sanguínea própria. E esta circulação sanguínea própria do nosso coração chamamos de circulação coronariana. Coronariana porque estes vasos da circulação coronariana se dispõem ao entorno do coração como uma coroa. Estamos observando a base do coração, onde já foi retirado os átrios. E ao retirar os átrios, visualizamos as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. Observamos a artéria troncopulmonar e observamos a artéria aorta. Notem vocês que no início da artéria aorta, ou em outras palavras, na base da aorta, encontramos duas artérias se originando na região da aorta, que chamamos de aorta ascendente. Então, as duas artérias coronárias, a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, originam-se na base da aorta, originam-se na aorta ascendente. Estes vasos da circulação coronariana distribuem o sangue para o miocárdio, para o músculo cardíaco. As duas artérias coronárias, na sequência, se ramificam. Então, aqui estamos observando a coronária direita se ramificando. Aqui estamos observando a coronária esquerda também sofrendo várias ramificações. Estas ramificações apresentam um nome. Vamos ver na sequência os principais ramos das artérias coronária direita e coronária esquerda. A artéria coronária direita está inicialmente a aurícula direita e ali está a artéria coronária direita, primeiramente transitando nesta região. A artéria coronária direita vai emitir um ramo que percorre o ventrículo direito através da face externo-costal. Este ramo da artéria coronária direita, que está transitando pelo ventrículo direito através da face externo-costal, denominamos ramo marginal direito. Então, aqui está o ramo marginal direito da artéria coronária direita. A artéria
coronária direita segue o seu percurso através do sulco coronário em direção posterior. A artéria coronária direita está, veja bem, transitando pelo sulco coronário, indo em direção posterior, ou em outras palavras, indo em direção da face diafragmática. Então, aqui estamos observando a face diafragmática do nosso coração, onde observamos que a artéria coronária direita termina com o nome de ramo interventricular posterior, ou, em outras palavras, termina emitindo um ramo que chamamos de ramo interventricular posterior. Observem que o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita está transitando dentro do sulco interventricular posterior, sulco este que está situado na face diafragmática do nosso coração. Vamos estudar agora a artéria coronária esquerda e seus principais ramos. Observamos na figura que a artéria coronária esquerda primeiramente está transitando entre o tronco pulmonar e a aurícula esquerda. Veja que a artéria coronária esquerda acaba emitindo dois ramos principais. E os dois ramos principais da artéria coronária esquerda são os ramos interventricular anterior. O ramo interventricular anterior está transitando dentro do sulco interventricular anterior, lembrando que este sulco interventricular anterior está localizado na face externo-costal do nosso coração. Observem que o ramo interventricular anterior emite vários pequenos ramos que fazem a nutrição do miocárdio, levando oxigênio e nutrientes para o músculo cardíaco. O segundo ramo de grande calibre da artéria coronária esquerda é o ramo circunflexo. Observamos na presente figura que o ramo circunflexo está ocupando o sulco coronário, e o ramo circunflexo, que ocupa o sulco coronário, transita pelo sulco coronário em direção posterior, ou seja, transita pelo sulco coronário em direção da face diafragmática. Falamos anteriormente das artérias que distribuem sangue ao miocárdio, ao músculo cardíaco. Este sangue chegou ao músculo cardíaco, levando oxigênio e nutrientes, agora retorna de volta para o coração, desoxigenado, pobre em oxigênio, e retorna de volta para dentro de uma das câmaras cardíacas, através de veias cardíacas. Nestas figuras, observamos em vermelho as artérias,
coronárias e os seus ramos, e observamos em azul as veias cardíacas e todas as suas tributárias. Vamos conhecer agora as principais veias cardíacas. Veja bem, as veias cardíacas confluem em direção de uma veia que chamamos de seio coronário. Nesta figura, neste exato local, estamos observando a veia cardíaca que chamamos de seio coronário. O seio coronário, como demonstrado na aula passada, é uma veia que está se abrindo, que está desembocando dentro do átrio direito. No interior do átrio direito existe uma abertura, a desembocadura do seio coronário. Então, o sangue desoxigenado proveniente do músculo cardíaco é drenado através das veias cardíacas para dentro de uma veia cardíaca, digamos assim, de grande porte, que chamamos de seio coronário. E este seio coronário, que é uma veia cardíaca, desemboca, deságua, se abre dentro do átrio direito. Muito bem, estamos verificando nesse local a presença do sulco posterior. Observem vocês que dentro do sulco encontramos uma veia, a veia cardíaca média ou veia interventricular posterior. Observem que a veia cardíaca média ou interventricular posterior desemboca, deságua no seio coronário. Dentro do sulco coronário, no lado direito, observamos uma veia cardíaca, a veia cardíaca parva, transitando pelo sulco coronário no lado direito, e a veia cardíaca parva desemboca, deságua no seio coronário. Observamos agora na face externo-costal, ou melhor, dentro do sulco interventricular anterior, sulco este que encontra-se na face externo-costal, a presença de uma veia percorrendo o sulco interventricular anterior, e esta veia que transita pelo sulco interventricular anterior é a veia interventricular anterior. Observem que a veia interventricular anterior desemboca, deságua, descarrega o seu sangue dentro da veia cardíaca magna. A veia cardíaca magna está transitando pelo sulco coronário no lado esquerdo. E a veia cardíaca magna, observamos nesta outra figura, a veia cardíaca magna, dentro do sulco coronário do lado esquerdo, e a veia cardíaca magna está desembocando no seio coronário. Por fim, o seio coronário se abre
dentro do átrio direito. Então, grande maioria do sangue desoxigenado proveniente do miocárdio é drenado em direção do seio coronário e o seio coronário abre-se no átrio direito. No interior do átrio direito, encontramos também várias pequenas veias cardíacas que desembocam diretamente dentro do átrio direito. Complexo estimulante do coração, também conhecido como sistema excitocondutor do coração. O coração apresenta um complexo de estruturas responsáveis por estimular o músculo cardíaco a contrair e relaxar. O músculo cardíaco, ele tem contração involuntária. Ele contrai e relaxa sem você comandar, sem você ter controle da contração do músculo cardíaco. Estamos visualizando nestas figuras que representam cortes histológicos o tecido muscular cardíaco sendo observado através de microscopia de luz, onde observamos as fibras cardíacas dispostas em corte longitudinal, e aqui observamos as mesmas fibras cardíacas através de microscopia de luz, porém corte transversal. Nesta outra apresentação, estamos observando nesse ponto aqui fibras musculares cardíacas no sentido seccionadas transversalmente. Aqui estamos observando o tecido disposto no endocárdio, lembrando que endocárdio é aquela camada de revestimento que reveste as câmaras cardíacas, aqui o tecido do endocárdio. E veja que entre o tecido do endocárdio observamos nesse ponto células musculares cardíacas especializadas para a condução de estímulo elétrico. Então, estas são as células estimulantes do miocárdio. São células musculares cardíacas especializadas para a transmissão de impulso. São células que não apresentam a característica de se contrair, mas sim a característica de passagem de estímulo elétrico. No nosso coração, este aqui que estamos observando, foi seccionado o ventrículo direito e observamos nesses dois pontos a presença de células estimulantes do coração percorrendo a face interna do órgão. Nesta figura, observamos as estruturas que compõem o sistema excitocondutor do coração. O estímulo para a contração do músculo cardíaco inicia em um nódulo localizado próximo da desembocadura da veia cava superior. Então, todo o estímulo responsável pela contração do músculo cardíaco inicia em uma estrutura nodular que chamamos de nó sinoatrial. E o nó sinoatrial localiza-se no átrio direito, próximo da desembocadura, próximo da abertura da veia cava superior. Observamos agora, através desta representação, esse estímulo elétrico
que partiu do nó sinoatrial, percorre a musculatura atrial, seguindo em direção de uma segunda estrutura nodular, o nó atrioventricular. Antes de abordar em específico o nó atrioventricular, convém lembrar que o nó sinoatrial é considerado um marca-passo cardíaco. Então, é no nó sinoatrial que inicia toda a condução, todo o estímulo para a contração do miocárdio. Seguindo agora, na definição do nó atrioventricular, como o nome está nos indicando, o nó atrioventricular está localizado exatamente no limite entre os átrios ventrículos. Para ser mais específico, o nó atrioventricular localiza-se entre os átrios e os ventrículos, dentro do septo interatrial. Então, em outras palavras, o nó atrioventricular está dentro do septo interatrial, exatamente no limite dos átrios com os ventrículos. Observamos agora que o nó atrioventricular apresenta um feixe de fibras estimulantes chamado de fascículo atrioventricular. Notem que esse feixe de fibras estimulantes, que inicia no nó atrioventricular, direciona-se para o septo interventricular. Esse feixe de fibras estimulantes que percorre, que parte do nó atrioventricular em direção ao septo interventricular, chamamos de fascículo atrioventricular. Fascículo é um feixe de fibras, atrioventricular, porque esse feixe de fibras direciona-se dos átrios para os ventrículos. Notem que o fascículo atrioventricular, quando alcança o septo interventricular, este fascículo ramifica-se em um ramo direito e um ramo esquerdo. Então, estamos observando aqui, na região do septo interventricular, a presença dos ramos direito e esquerdo do fascículo atrioventricular. Observem que estes ramos do fascículo atrioventricular alcançam a região do ápice do coração e, ao alcançarem a região do ápice do coração, estas fibras provenientes dos ramos do fascículo direcionam-se em direção da base do nosso coração. Essas fibras estimulantes que direcionam-se para a base do coração denominamos de ramos subendocárdicos, também conhecidos como fibras de Purkinje. Então, os ramos subendocárdicos direcionam-se para a base do coração. Estamos observando nesta figura as estruturas do complexo estimulante do coração que acabamos de visualizar no esquema. Lembrando
que todo o estímulo elétrico para a contração do músculo cardíaco inicia em uma estrutura nodular, o nó sinoatrial, localizado nas proximidades da desembocadura da veia cava superior. O estímulo elétrico que inicia no nó sinoatrial propaga-se pela musculatura atrial, alcançando uma segunda estrutura nodular, o nó atrioventricular, situado no septo interatrial, exatamente no limite entre os átrios e os ventrículos. A partir do nó atrioventricular, inicia um feixe de fibras, o fascículo atrioventricular, que direciona-se do átrio para os ventrículos. O fascículo atrioventricular também é conhecido como sendo o feixe de His. O fascículo atrioventricular ramifica-se em um ramo direito, que é este que estamos visualizando, e um ramo esquerdo, que estamos visualizando nesta outra representação. Então, aqui, o ramo direito do fascículo atrioventricular e aqui o ramo esquerdo do fascículo atrioventricular. As fibras provenientes do ramo direito e esquerdo do fascículo atrioventricular agora alcançam o ápice do coração e direcionam-se para a base do órgão. E essas fibras que direcionam-se para a base do órgão são chamadas de ramos subendocárdicos, também chamadas de fibras de Purkinje. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigado pela atenção de você. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida e inscreva-se no canal. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.